Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir em Gênesis 22. Diga comigo: o sacrifício é uma lei. Diga: Abraão pagou o preço. Ok? Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, ou testou Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Diga comigo: Deus aplica testes para nos levar a progredir. Na manhã seguinte, diga: na manhã seguinte. Bem rápido ele. Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, você vê que a Bíblia dá detalhes para mostrar que nada foi feito no impulso emocional. Dá detalhes que ele teve bastante tempo para fazer várias questões, fora o que nós vamos ler, a caminhada de 3 dias até o monte. Então, aquilo não foi um impulso emocional, não foi feito na emoção, não foi nenhuma atitude precipitada ou um engano. Aqui havia um homem que andava por fé, dirigido por Deus, que decidiu fazer o que fosse preciso, que Deus lhe pedisse para agradá-lo. E foi isso que ele fez. Na manhã seguinte, após o que Deus mandou, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, olha a fé dele, voltaremos. Ele não disse isso à toa, porque dentro dele havia uma convicção de que, ainda que Isaque realmente morresse, que era a ideia, que era o que Deus havia mandado ele fazer, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Então ele já falou para os servos, 2 que estavam ali, que ficaram cuidando do jumento: nós vamos lá adorar, e daqui a pouco nós voltamos. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele não disse eu vou voltar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?
Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Pai, onde é que está isso? Onde é que está o cordeiro? Deus vai prover. Eu não estou entendendo, nós estamos indo para adorar e sacrificar o Senhor. Mas tem lenha, tem faca, tem brasa, tem eu e o Senhor. Mas não tem cordeiro. Às vezes, é exatamente isso que acontece na vida da gente. Parece que tem tudo, mas não tem o principal. Você tem isso, você tem aquilo, mas o que eu vou oferecer, o que eu preciso, o que é o principal, não está ali. Aos olhos do Isaac, ele não via, porque ele era. Mas na cabeça do pai, a resposta foi o quê? Deus vai prover. Nós não vamos nos preocupar com isso. Eu vou fazer o que Deus está me mandando fazer. Deus nos manda fazer algo e você confia. Deus te manda ir para uma direção. E o que eu vou fazer? Deus proverá. Aí está a fé. Esse é o maior desafio de cada ser humano que decide andar com Deus. É confiar no Deus provedor. Quando Deus te manda ir para uma direção, e parece que você tem a direção que Deus te deu, Ele te mandou fazer isso, mas e o cordeiro? Mas e aí? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer da nossa vida? Deus me mandou vir para cá, mas o que eu vou fazer? Mas e aí? Como é que vai ser? Deus proverá. Isso é um grande desafio. Isso é o maior de todos, porque você não está vendo nada, você tem que crer no que Deus te falou. Você não tem sinal. Você não está vendo nada. Mas você tem o quê? Uma direção de Deus para fazer algo. Pai, está tudo aqui, mas e aí? Como é que faz? Cadê o cordeiro, que é o principal para oferecer a Deus? Deus vai prover. Deus vai prover. Confiar no Deus provedor é o maior desafio. Porque é fácil você confiar quando você tem algo que você pode se apegar. E quando você não tem nada que se apegar. Há condições, nada que possa se apegar. Eu não estou vendo nada. Eu não tenho o cordeiro. O que eu faço? Mas Deus me mandou ir. A colocação do Abraão foi: Deus proverá. Mas como Deus vai prover uma coisa como essa? Pois é, essa é a fé. Deus proverá. Respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois, diga comigo, continuaram a caminhar juntos. Quer dizer, não tinha o cordeiro, a ideia era entregar o Isaac, foi o que Deus me mandou fazer. Nenhum nem outro, nenhum desistiu da entrega do filho, nem o outro parou e disse: não, mas peraí, pai, eu não vou continuar, não estou vendo o cordeiro. Os dois continuaram a caminhar juntos. Esse continuar, esse continuar a caminhar, é o que eu e você precisamos. Continuar caminhando.
mesmo sem ter o cordeiro, mesmo com a ideia de que parece que eu estou indo para uma direção para fazer algo como Abraão, oferecer o meu único filho. Continuar caminhando. Esse é o grande desafio. Muitas pessoas, quando ela não vê o cordeiro, ou quando ela tem um desafio, Deus lhe pede algo, ela não continua. Me dá algo a mais, eu quero mais de você. Não dá para continuar caminhando. Cadê o cordeiro? Não tem cordeiro, também não dá para continuar caminhando sem cordeiro. Eu não vou lá oferecer se eu não tenho cordeiro. Deus não me deu o cordeiro, eu não trouxe o cordeiro, eu não tenho o cordeiro. Então, quer dizer, numa situação, seja uma, seja outra, Deus me pede algo muito difícil. Não dá para continuar caminhando. Cadê o cordeiro, pai? Deus vai prover. Não, então não estou aqui, não dá para continuar caminhando. Não estou vendo nada. Continuar caminhando. Continuar caminhando. Eu penso que se você deixar o Espírito Santo dominar você, com visão, com entendimento, que é o que a gente sempre fala, o entender. O que significa uma caminhada com Deus? Caminhar com Deus. A cada novo nível, à medida que nós vamos progredindo, Deus vai aplicando testes para que possamos progredir ainda mais. Você não progride sem testes. É impossível uma pessoa progredir sem testes. Nós somos o resultado das experiências que nós passamos. Nós fomos testados já em vários níveis. E Deus a ideia é que a gente suba para um nível, suba ainda mais, e para isso acontecer, nós precisamos ser experimentados, e nós somos experimentados. O problema é que alguns, quando são experimentados, eles param de caminhar. O seu alvo tem que ser passar no teste. O problema é que muitos não têm como alvo vencer aquela guerra. Ele já deixa entrar dentro dele um outro espírito de desistir de tudo. Mas o seu alvo tem que ser passar no teste. Vamos juntos? O meu alvo tem que ser passar no teste. Eu tenho um problema. O meu alvo tem que ser vencer aquilo. E o vencer significa passar. Então eu vou para um outro nível. Depois do teste vem sempre a promoção. Primeiro você passa pelo teste, aí você é promovido por Deus, você é abençoado, você é recompensado. Você passa por uma experiência dura. E se você passa, você não fica, você não retrocede, você é abençoado, recompensado, promovido. Deus não pode promover uma pessoa que não passou no teste e ela desistiu, ela recuou. A Bíblia diz, não eu, que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam. Ele não tem. Nós vivemos dias difíceis. À medida que o pecado vai aumentando, as pessoas, a tendência é que tudo que você começa a ver, a ouvir muito, a conviver, talvez, você começa a se acostumar e achar tudo aquilo normal. E muita coisa os cristãos acabam não filtrando. E vão entrando e
e amornando na fé em função de várias situações que vão acontecendo. As guerras que a pessoa enfrenta, ao invés de levantá-la, muitas vezes leva ela a amargar. Algumas pessoas estão se amargando, estão se tornando pessoas amargas, doentes emocionalmente. Isso, crendo, sendo cristãs, estando na igreja, muitas estão doentes da alma. Estão adoentadas porque elas não superam, elas não têm como foco superar, vencer, passar no teste. Elas simplesmente alimentam aquilo de noite. Qualquer um de nós que alimentar dia e noite um acontecimento, um problema, uma situação, nós vamos ficar doentes. Não é porque você tem uma Bíblia, se tornou cristão, que você não pode ficar louco. Você vai ficando louco. Ah, mas eu tenho eu tenho Jesus. Mas você pode ter Jesus, mas se você não crê no que ele falou, você vai enlouquecendo. Porque você vai se amargurando com uma coisa, se amargurando com outra, e alimenta um pensamento, e alimenta outro pensamento, e alimenta uma dor, e alimenta uma traição, uma perseguição, uma injustiça. Ah, mas é que eu fui ferido, injustiçado, eu fui isso. Todos nós somos. Todos nós. Não é você, ou fulano, ou cicrano, todos são. A diferença é que uns passam a vida alimentando aquele espírito, chorando por aquilo. E outras pessoas decidem continuar caminhando, confiando em Deus. Algumas pessoas, elas não aprendem com os erros. E elas também não aprendem com as guerras. Errar, quem não errou? Todos nós erramos. A ideia é que você aprenda com esses erros, mas também não fique se matando por isso. O que faz uma pessoa ficar se matando, eu errei, é o orgulho dela. Um dos maiores problemas de pessoas orgulhosas é porque quando ela erra, ela mostra o quão vulnerável ela é. E ela não quer se mostrar vulnerável. Eu me faço entender? Então, errar significa mostrar que ela é mais humana do que realmente ela é. E isso é um grande problema de orgulho. Eu não estou alimentando, nem fazendo apologia, erre à vontade e tal. Não, não é isso. Estou lhe dizendo que a gente erra. E aí o que você tem a fazer é tomar uma postura, assumir uma postura correta em cima daquilo. Ah, mas agora viram que eu errei, alguém viu que eu errei, bom, viu, agora você tem que ser humilde. Para entender que você errou, que você pode mudar, e que não adianta ficar se matando por causa daquilo. Esse é um problema. Aí o outro não consegue superar porque erraram com ele. Mas acontece que alguém erra comigo, mas eu também já errei com alguém. Então, a ideia é que eu supere as minhas dificuldades, que eu supere também do outro. Ah, bicha, falar é fácil. Claro que falar tudo pode ser muito fácil. Falar, escrever, papel aceita qualquer coisa. Falar, você pode soltar qualquer coisa. Eu estou falando de conduta, de escolha, de atitude, de prática. Exatamente isso. Não adianta, eu estou falando com você e você está ouvindo algo que você deve buscar por você, pela sua vida, aprender, implantar, colocar em prática. Para que você seja uma pessoa vitoriosa e saudável de mente, de alma, de espírito, na vida. Senão você não vai ser. Por que Abraão terminou os dias dele com saúde, farto de dias, como diz a Bíblia, realizado, vivendo a vida? Ele não parou de viver a vida. Ele não parou, eu fico fascinada com a maneira dele conduzir a vida dele.
Ele sabia viver. Ele viveu. Ele fez muitos sacrifícios na vida dele. Vários. E quando parece que ele já tinha feito todos os grandes sacrifícios, Deus mandou ele sair da terra dele, ele saiu. Deus mandou ele andar, vivia cair lá, montava tenda, desmontava tenda, como um nômade, para lá e para cá, não sabia nem para onde, o que ia fazer. Ele fez. Deus dava a ele uma direção, você pode ver que ele fazia imediatamente. Não é a primeira situação que ele, no dia seguinte, imediatamente, Abraão tomou aquela decisão, no dia seguinte. Quer dizer, era já. Abraão não ficava como muitos de nós, ali, ó. Eu ouvi a palavra veio de novo, ela veio de novo, ela veio de novo, e ó. Ai, não estou preparando. Ai, não sei se eu consigo. Ai, muito difícil fazer isso. A palavra de novo, faça porque eu vou te abençoar. Ai, eu sei que Deus falou, mas é tão difícil, eu não sei. Você vê que Deus falava com Abraão, ele fazia. Ele já tinha feito tantos sacrifícios. Cada lugar que ele chegava, ele levantava um altar. E mal, jamais talvez imaginou que o maior de todos os sacrifícios estava por vir. Porque o que eu disse, nós não vamos progredir sem os testes. Nenhum de nós. Passado algum tempo, Deus testou Abraão de novo. E isso não quer dizer que ele não vivia seus desafios diários. Isso quer dizer que Deus colocou ele numa situação decisiva. Deus queria saber se ele era capaz de fazer qualquer coisa por Deus. E quando Abraão não negou o seu único filho, no dia seguinte, ele pegou tudo que tinha que pegar, 2 servos, lenha, faca, jumento, carregou tudo, passou 3 dias caminhando para ir para o Moriá. No dia seguinte, ele não ficou ali enrolando, arrumando desculpas e dizendo que não era capaz de fazer. Ele fez o que Deus mandou ele fazer. E Deus estava observando cada atitude dele. Ele deixou os servos lá e disse para eles, nós vamos adorar e daqui a pouco voltaremos. Isso é nível de fé elevado. Sabe, eu vou fazer o que Deus me mandou fazer e eu não vou voltar derrotado. Deus me mandou fazer algo e eu não serei derrotado. Deus me deu uma direção e eu não vou fracassar nela. Nós vamos adorar ao Senhor e voltaremos. Eu estou andando com Deus, estou servindo a Deus e eu vou andar em vitória sempre. Nós vamos lá e vamos voltar. Eu não vou voltar sem o meu filho. Havia essa convicção dentro dele. Havia essa certeza. Pai, eu estou vendo tudo aqui e cadê o cordeiro? Deus vai prover, meu filho. Deus vai prover. Quantas vezes as perguntas são assim, o que vai ser de nós? E agora? O que vai acontecer com a gente? Como vai ser a nossa vida? Deus vai prover. Alguns na vida é dizer isso. O que vai ser de mim? Acabou minha vida. Olha o que aconteceu comigo. Eu não tenho mais futuro. Eu não tenho esperança no futuro. Deus proverá. Uma pessoa que anda com Deus, ela não pode
ter dentro dela que ela vai ter um final de destruição. A não ser que ela realmente não ande com Deus, mas se ela anda com Deus, como é que ela vai ter um fim de destruição? Isso não tem como acontecer. Se você está andando com Deus de verdade, você vai ser abençoado. É só fazer o que Deus está te mandando fazer, é sempre. Quando chegaram no lugar que Deus lhe havia indicado a Abraão, construiu um altar. E você há de entender que em todo lugar ele construiu um altar. E aqui esse altar era para oferecer o seu próprio filho. E sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho. Isaque colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora, olha aqui, ó, depois de tantos sacrifícios e entrega, agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Olha o cordeiro que ele disse que Deus proveria. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor o chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Olha aqui, ó. Ele não tinha por quem jurar, jurou por ele mesmo. Que por ter feito o que fez, vamos juntos? Que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho. Ele não negou nada a Deus. Esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia, das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Porque o quê, gente? Porque você me obedeceu. Porque você me obedeceu. Quantas vezes José foi vendido como escravo? Quantas vezes? 2 vezes. Foi vendido para os ismaelitas que estavam passando, que esses foram e o vendeu para Potifar. Quantas vezes ele foi traído? Ele foi traído pelos irmãos de sangue. Irmãos. Os próprios irmãos. Ele foi traído e injustiçado. Na casa do Potifar, ele foi mais uma vez injustiçado. Mais uma vez. Porque a mulher do Potifar acusou, o caluniou de algo que ele não tinha feito. Aquilo lhe custou o quê? Cadeia. Só que em nenhum momento, em nenhum estágio, em nenhum teste, nós vemos esse homem parar de caminhar. E da prisão, ele foi para o palácio e de lá, ele nunca mais saiu. Foi grande, terminou como grande. E se você for no Egito, conversar com qualquer guia, com pessoas,
a história continua falando de José até hoje, como uma pessoa de extrema importância para o país. Se você for ao Museu do Egito, você vai encontrar pessoas falando do José. Quantas situações de injustiça. Vendido como escravo. Injustiçado. Não foi só uma vez que ele foi injustiçado. Foi só uma vez que ele foi vendido. Foi vendido uma vez, que foi vendido de novo. Talvez você não saiba o que é. Talvez não tenha noção do que significa uma pessoa ser acorrentada, marcada como um escravo. Os escravos eram marcados. Marcado igual se marca boi. Eram acorrentados. Carregavam argolas. Tinham orelha, a orelha dos escravos eram furadas, como marca, para sempre, de que ele tinha sido, que ele era um escravo, aliás, que ele era um escravo. Onde ele passasse, ele era reconhecido como um escravo. E Deus mudou a situação dele. Completamente. Por quê? Porque ele não parou de caminhar. Porque ele acreditava que Deus ia prover para ele tudo aquilo que havia prometido, dado a ele de direção, dado um sonho para ele. Ele nunca deixou, mesmo nas piores situações, de acreditar que Deus ia mudar a sorte dele, e mudou mesmo. Ele tinha tudo para se tornar um homem amargo, revoltado. Minha família me traiu. Aqueles que deveriam me amar fizeram pior do que qualquer pessoa, a pior pessoa do mundo. Olha o que eles fizeram comigo. Ele está seguindo a vida dele. De repente ele é caluniado. A moral, a reputação dele é manchada injustamente. E isso leva para a prisão. Você não vê ele xingar, ele murmurar, ele blasfemar contra Deus, ele dizer, eu quero morrer, não quero mais saber, acabou. Deus não cumpriu, Deus falhou comigo. Você não vê isso. Vendido 2 vezes, injustiçado, caluniado, sua reputação manchada, porque ele chegou na prisão como um sujeito que desrespeitou o seu senhor, tentando seduzir a mulher do seu senhor. E ele nunca tinha feito aquilo. Ele sofreu a dor, que é a pior de todas, que é a dor da injustiça. Pode ter dor grande, mas não pior que essa. Porque quando você fez, você vai pagar por aquilo. E quando você não fez? Você sabe que você não fez. Você é inocente daquilo, você não fez aquilo. E aí? E você continua crendo numa coisa que é infalível, não falha. Deus é justo. Se eu estiver errada, a justiça dele vai pesar sobre mim. Mas se eu estiver certa, ela vai vir ao meu favor. É isso que tem que estar dentro de você. E é isso que estava dentro do José. Ele sempre, em todas as dores, eu posso lhe afirmar que ele tinha certeza de que o Deus que é justo não ia falhar com ele. O Deus que promete não falha. E não falhou. O alvo do José foi vencer, passar no teste. E ele passou. Está entendendo isso?
O alvo do Abraão foi passar no teste. Ele fez tudo que Deus mandou. E Deus disse: para, o anjo do Senhor, agora eu sei que você me teme, porque você não me negou seu único filho. E por ter feito o que fez, eu vou cumprir tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque você me obedeceu. Abraão fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Ele não negou nada a Deus. E eu estou falando de sacrifícios realmente difíceis. Sacrifício. Sacrifício é sacrifício. Sacrifício. Eu não estou falando de conversa fiada, não. De gente que reclama com a barriga cheia. De barriga cheia. Que tem um ditado aí fora que barriga cheia, goiaba tem bicho. E a Bíblia diz a mesma coisa. Que a pessoa que está com o estômago cheio, o mel fica amargo. Por que o mel está amargo? Porque tem comida até aqui. Então, quer dizer, às vezes a vida da pessoa, Deus está abençoando, mas a vida dela é reclamar. Ela tem uma vida cuidada, mas a vida dela é reclamar. Abraão fez sacrifícios a Deus. Ele saiu da terra, ele saiu da casa, ele morou em tendas. E sabe o que é morar em tendas? Vai fazer uma barraca. Vai ver se é agradável morar numa barraca. Em cada lugar que você chega, tinha que fazer cavar um buraco para usar como sanitário, criar várias situações em cada lugar. Não tinha água encanada, não tinha o vaso para dar descarga, não tinha nada disso, não. Tinha que montar e desmontar barraca, tenda. Não tinha conforto. Ele não tinha conforto, ele tinha dinheiro para ter conforto. Abraão não estava vivendo em tendas porque ele não tinha dinheiro para comprar. Para viver, para fazer. Ele estava porque era missão, era direção, era propósito. Isso é sacrifício. A pessoa que abre mão de algo, não porque ela não pode ter, mas porque há um propósito naquilo. Há um propósito naquilo. Tem muita diferença. Sacrifício é isso. Até porque você não pode sacrificar o que você não tem. Você não pode sacrificar o que não tem. Você vai sacrificar o que você não tem? Você não está sacrificando nada. Ele morou em tendas. Mas ele não precisava morar. Até porque ele era um homem riquíssimo. Ele podia chegar em qualquer lugar, comprar a terra dele, estabelecer, construir e viver a vida dele. Construir um palacete se ele quisesse. Mas não era propósito. Deus falou para ele que não era para fazer aquilo. Era para continuar caminhando, para chegar na terra e viver como Deus mandou que ele vivesse. Ele viveu como Deus mandou que ele vivesse. Às vezes Deus nos manda viver de uma maneira que nem todo mundo vai entender, porque aquele não é o propósito daquela pessoa. Mas quando é o propósito da vida, como era o propósito da vida do Abraão, ele entendia porque que ele estava vivendo em tendas. Ele entendia porque que ele estava vivendo daquela maneira. Ele sabia, porque ele tinha um relacionamento com Deus. E ele era capaz de sacrificar. Sai do meio da sua parentela, saiu. Sai da terra, saiu. Viva em tendas, viveu. Faça isso, Abraão, fez. Faça aquilo, Abraão, fez. Agora eu quero seu filho, Abraão. No dia seguinte ele saiu para entregar o filho. Você não pode sacrificar o que você não tem. E algumas pessoas não perceberam ainda que elas não deram a Deus o que Deus tem pedido a elas. E quando Deus pede um pouco mais a elas, é demais, elas param de caminhar. Isso não dá para fazer.
Isso não dá. Aquilo não dá. E eu creio que Deus quer que entre no seu entendimento. No dia seguinte ele saiu e foi entregar a Deus que não era só entregar um filho, era entregar o sonho de uma vida. Porque por intermédio daquele filho, Deus levantaria uma nação. Quer dizer, então termina tudo aqui. Em nenhum momento ele acreditou que a vida dele ia terminar ali. A Bíblia diz, está escrito isso, que ele tinha certeza que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac. Mas que Deus jamais falharia com a promessa. Mas alguns já estão dando a vida como terminada, as promessas como não atingidas e não realizadas. Deus não vai realizar mais, porque não realizou até agora. Deus não fez até agora, não vai fazer mais. Acabou tudo. É o fim da linha, não tem mais futuro para mim. Deus pede uma coisa, não está disposto a dar. Deus pede outra, não está disposto a dar. Deus fala com a pessoa. Quantas vezes Deus já falou com algumas pessoas, mas tudo é o fim do mundo. Não dá. Nós vamos adorar e já voltamos, ele falou para os servos. Essa era a fé dele. Eu vou voltar com meu filho. Ele pode até morrer, mas Deus vai ressuscitar. Deus não vai deixar de cumprir na minha vida. E é isso que Deus está esperando encontrar em você, esse tipo de fé. Papai, onde é que está o... Estou vendo tudo, não estou vendo o cordeiro. Deus vai prover. E continuaram a caminhar. Isaac não questionou mais, e o Abraão continuou no mesmo espírito. Deus vai prover. Eu não vou parar de caminhar. Deus proverá. Colocou o filho em cima, levantou a faca para matar. O anjo disse, para. Agora eu sei que você me teme. Ele já estava num outro estágio, num outro nível. Era mais um teste para levá-lo a subir, a progredir. E ele passou, ele não negou nada a Deus. Diga, Abraão não negou nada a Deus. Ele não negou nada a Deus, entendeu? Ele não negou nada a Deus, nada. E tudo que ele sacrificou porque ele tinha. Foi sacrifício porque ele tinha para sacrificar. Algumas pessoas estão achando o sacrifício, pouca coisa já é um sacrifício, o fim do mundo para ele. Às vezes a pessoa não está fazendo nada para Deus de verdade. Não, Deus dá uma direção, Deus já tudo é o fim do mundo, não dá para fazer. Tudo. Tudo não dá para fazer. Abraão não negou nada a Deus. E aí Deus disse a ele, agora eu sei que você me teme, que você não me negou nada, teu único filho. Que não era só um filho, era o sonho de uma vida. Ele não estava só entregando o filho, ele estava entregando o sonho de uma vida, de uma espera, de anos. Anos de sacrifício, anos. Você tem que prestar atenção. Anos, saiu da terra, caminhou, montou, desmontou tenda, isso e aquilo. Uma vida de sacrifício. De repente, parece que tudo foi por água abaixo, que nada equivaleu, não adiantou nada, tudo perdido, que agora eu entrego meu filho. Não, ele não creu nisso. Ele não creu nisso. Ele continuou crendo no Deus que prometeu a ele e que nunca falhou e não falhou mesmo. Por você ter feito o que você fez, Abraão, não negando o teu único filho, eu vou cumprir tudo na sua vida porque você me obedeceu. É fácil eu cobrar de Deus uma coisa quando eu não obedeci. Mas se você obedece a Deus, você dá a Deus, você resiste firme. Você não nega nada a Deus. Deus não vai lhe negar nada. Nada. Deus não vai lhe negar nada.
O alvo de cada um de nós deve ser passar no teste. Não é desistir, mas passar no teste. O teu alvo tem que ser passar no teste. Depois do teste vem a promoção. Depois do teste vem a recompensa. O que é que nós falávamos quando iniciamos a reunião? Sacrifício é uma lei. Que alguns não entendem que não existe, não há como você ir além, se você não estiver disposto a dar mais a Deus. Não tem. Ah, Abraão, foi isso, foi aquilo, porque ele pagou o preço. É interessante como é incômodo para algumas pessoas ver aquelas que estão superando, vencendo e conquistando. Só que quando é dito para elas, faça, também que você vai receber, a pessoa não está disposta a fazer. É sempre mais fácil alimentar o pensamento que foi mais fácil para o Abraão. Porque Deus o favoreceu, sem ele ter que fazer nada. Que não foi tão difícil para ele. É sempre mais fácil para nós querer acreditar que o Abraão devia ter 2 cabeças, 4 pernas, 4 braços, entendeu? Que ele devia ser superdotado, tinha que ter alguma coisa de diferente nele. Deus gostou mais dele. Tem que ter, porque não é possível que ele venceu tanto e a minha vida não vai. Ele devia ter alguma coisa bem fora do comum. Ele tinha fé. Só que as pessoas, elas querem encontrar algo que o olho veja. Ela tem razão. Ele tem um olho na testa também, então faz dele 3 olhos. Ele fica dele, mas ele ficou mais esperto mesmo. Ele foi favorecido, isso, aquilo. Muitas pessoas optam por viver com essa linha de pensamento. Ah, para o fulano, se assim é mais fácil. Ah, ele ter isso é fácil para ele. Foi fácil. E não, a pessoa lutou, guerreou, pagou o preço, sacrificou. Sacrifica. Luta. Ah, deve ter sido mais fácil para o José. Ah, foi? Fácil? Ser arrancado do seio da família pelos próprios irmãos? Você deve ter irmão. Não sei se você já teve alguma situação desagradável com o teu irmão, com um irmão, mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando um irmão, o próprio irmão, se vira contra você, e é capaz de tentar te prejudicar com unhas e dentes, você não tem noção do quanto isso um de fora faz, mas aquele que está ali, que é sangue, quer te matar, quer te destruir, quer arruinar com você, isso dói. Isso dói para danar. Isso dói, até porque você não espera uma coisa dessa vindo do irmão. Eles fizeram. Você está dentro da casa ali já está numa situação de escravo. Marcado. E você não tem sua liberdade. E alguém vem e te pesa ainda mais a vida ali. Ah, foi mais fácil para o José. Não, não foi mais fácil para o José. É que o José decidiu crer. E é isso que tem que estar dentro do teu espírito. O alvo do José era passar no teste. Era vencer tudo aquilo e chegar onde Deus havia lhe prometido. O alvo do Abraão era passar no teste. Era vencer todos os desafios, sacrificar no que fosse preciso e ser honrado por Deus. O seu alvo tem que ser vencer suas guerras. Passar pelas situações, vencer os desafios, enfrentar o que for.
O teu alvo tem que ser passar no teste. O teu alvo tem que ser passar no teste. Esse tem que ser o teu alvo. Você não pode parar de caminhar. Se você para de caminhar, você não vai vencer. Estou vivendo um momento muito difícil. Todos vivem seus momentos difíceis. Não é mais difícil para você, ou mais para mim, ou mais para o fulano. Todos nós enfrentamos guerras. E aí o que é que você faz? Tem como alvo vencer aquela guerra. Como alvo. Você está caminhando, não para de caminhar. Cadê o cordeiro? Deus vai prover. Eu posso não estar vendo nada, mas eu vou continuar caminhando. Parece que agora, tudo que foi projetado na minha vida, meus sonhos, aquilo que eu havia esperado, terminou. Terminou nada. Isso é pensamento de quem não anda com Deus. Porque nunca termina assim. Você não pode alimentar um pensamento que você vai terminar mal e envergonhado. Porque se você continuar caminhando, confiando em Deus, Deus vai fazer a justiça na sua vida e acabou. Aí eu estou querendo, é que parece que não dá mais para caminhar. Dá. Continue focado em vencer a guerra. Continue focado. Ah, tem coisas para me atrapalhar. Tem os irmãos, como os irmãos do José, a mulher do Potifar, sempre aparece uma coisa. Continue focado em chegar onde você quer. Não deixa nada, nem os irmãos, nem a mulher do Potifar, nem absolutamente nada desfocar você. Teu alvo tem que ser vencer. Continue caminhando. Continue caminhando e fazendo o que Deus te mandou fazer. Não negue nada a Deus. Nada. Faça o que for preciso para Deus. E Deus não vai lhe negar nada. Nada. Se no momento você chegou aqui sem saber como dar um passo, agora você sabe, dê o passo. Ah, mas eu dê o passo. Continue caminhando. E caminhando é que Deus vai te dando vitórias. Deus vai te dar vitória. Eu quero dizer para quem está com medo de ser envergonhado na família, com alguma coisa, no trabalho, na vida. Você anda com Deus? Se você anda com Deus, tudo pode acontecer, menos isso. Você não vai ser. Tem pedra de tropeço, Deus vai tirar. Às vezes a pedra de tropeço, ela é benéfica naquele momento. Há coisas na vida da gente que nós não saberíamos, não aprenderíamos, se nós não vivêssemos aquela situação. Nós precisamos viver. Se não vivemos tais coisas, tais situações, nós não vamos aprender. É vivendo. Tem coisa que serve como um limite na vida da gente. Que você amanhã você vai entender que aquilo foi bom para você. Foi um limite. Tem coisa que vem para te educar. Deus usa de várias situações. Acontece que ninguém quer ser pressionado, ninguém quer estar num problema. Mas acontece que quando você usa a sua cabeça, não com aceitação, não com conformismo, não é isso. Mas com visão de vida. O que isso está me ensinando? Então eu vou dar condições a Deus, aprendendo o que eu tenho que aprender, para que Ele me dê o livramento. Aprenda. Aprenda com o que Deus tem lutado para te ensinar, com as situações que Ele tem permitido. E tenha certeza que como tudo passou para José, tudo passou para Abraão, tudo passa na vida daquele que anda com Deus. Amém?